o Emmanuel Macron não é o anticristo. Como é de se perceber pelo título, esse vídeo tem o objetivo de demonstrar que o Emmanuel Macron não é o anti-ungido, o anti-messias. Tudo isso será apresentado de acordo com a visão da noite, Daniel 7, versículo 7 e 8, combinado com o versículo 23 ao versículo 25, será apresentado de acordo com a visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8, 9 ao 12, combinado com o versículo 23, parte B ao versículo 25, também de acordo com a profecia das 70 semanas determinada sobre o povo de Israel e sobre a sua santa cidade, também em Daniel capítulo 9, 24 a 27, e demais textos proféticos e escatológicos que darão sustentação a o que está sendo afirmado. Então, a visão da noite apresenta as circunstâncias onde ele deveria surgir e o seu modus operandi, o seu modo de agir. De acordo com a visão da noite, que cobre desde o Império Romano, desde o início do Império Romano até os dias atuais, até hoje, a visão da noite, ele surgiria no período do Quarto Reino, coberto aqui pela visão da noite. Ele surgiria no período do Quarto Reino, representado pelas pernas de ferro do sonho, da estátua do sonho de Nabucodonosor. Ele se levantaria de entre 10 outros reis e destruiria, dentre esses 10 reis, ele destruiria 3 dentre esses 10. Ele falaria contra o Criador, Daniel capítulo 7 e versículo 25. Falaria contra o Criador. Ele faria guerra contra os santos. Ele venceria os santos por um tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. A visão da noite está contida dentro da visão das 2.300 tardes e manhãs. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs apresenta as características desse anti-ungido. As características desse anti-ungido estão sendo apresentadas aqui na visão das 2.300 tardes e manhãs. Daniel capítulo 8, verso 10, combinado com Apocalipse 12, versículo 4. Daniel 8:10 traz suas características. Cresceu até atingir o exército dos céus, ele destruiu, dentre os 10, ele destruiu 3, e cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Apocalipse 12, trazendo as características desse anti-messias. Apocalipse 12, 4 diz: a sua cauda arrastava. A visão de Daniel. A visão de João. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Cauda, a linguagem profética, significa profeta. Então o profeta é mentiroso, é enganador, o profeta do dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. A cauda, o profeta do dragão, arrastava a terça parte das estrelas. Cauda significa profeta do dragão. As estrelas significa anjos das igrejas que se encontravam na mão do Messias e foram arrastadas. Então, essa é uma característica, né,
características são características do anti-Messias. Ele cresceria e arrastaria as estrelas e dançaria por terra, pisava as estrelas de Deus. Visão das 2.300 tardes de manhã, trazendo as características do anti-Messias e revelando que o anti-Messias é o dragão. Então, ainda na visão das 2.300 tardes de manhãs, há a revelação aqui da missão desse anti-Messias, revela a missão desse anti-Messias, realizada contra o príncipe dos exércitos dos céus. A missão do anti-Messias contra o Messias, contra o que é o príncipe dos exércitos dos céus. A missão dele, tirar o sacrifício diário, destruir o santuário, deitar a verdade por terra, como se encontra em Daniel 8, 11 e 12. Daniel 8 e 11 traz as características, já revelado aqui em Apocalipse 12, 4. Quem é esse? Anti-Messias, que é o dragão, o diabo, Satanás. A característica dele: engrandeceu-se até ao príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Essa é a missão do anti-Messias. Ele veio matar, roubar e destruir. E quando ele mente, ele fala que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele deita a verdade por terra, ele tira o sacrifício diário, destrói o santuário. Quando o povo desse príncipe viria? Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido seria morto e o povo de um príncipe que havia de vir viria, destruiria a cidade e o santuário. Então, quando o povo desse príncipe viria, depois das 62 semanas, o povo desse príncipe viria e destruiria a cidade e o santuário. Quando o povo desse príncipe veio, em 70 depois de Cristo, o povo desse príncipe veio e cumpriu-se Daniel 9, 26, combinado com Lucas 21, 20 a 24. Tito, comandante das forças romanas, veio, sitiou a cidade, destruiu a cidade e o templo, espalhou os judeus cativos para todas as terras, para se cumprir a escritura, até que se complete os tempos dos gentios. Está previsto isso em Lucas 21, 20 a 24. Quando a verdade foi deitada por terra? No Concílio de Nicéia, a verdade foi deitada por terra. Está previsto em Daniel 9, 27. Ele faria aliança com muitos por uma semana. Então, o príncipe desse povo fez aliança com muitos, profeticamente, por uma semana, conforme Daniel 9, 27, parte A. Por uma semana. Essa aliança, o Édito de Milão, em 313, o príncipe desse povo concedeu ao povo do reino a liberdade de religião, liberdade de crença. Só que na metade da semana, em 325, o imperador da época, o Constantino, príncipe do povo que destruiu a cidade, o santuário, e espalhou os judeus por todas as nações, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui, não literalmente. Ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Não literalmente,
simbolicamente, porque o templo já tinha se destruído em 70 depois de Cristo. Então ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, 325 depois de Cristo, estabelecendo o dogma da Trindade, que é a abominação, que é a abominação desoladora, de que fala o profeta Daniel. E a partir de 325, a abominação da desolação voltou ao centro da religião mundial, até que se cumpra o resto do tempo. A metade da última semana, que está determinada sobre esse príncipe e sobre o seu povo, de acordo com Mateus 24:15, combinado com Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11. Quando os discípulos pudessem ver, né, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel no lugar santo, eles deveriam fugir da cidade, assim como os discípulos deveriam fugir da cidade quando vissem a cidade de Jerusalém sitiada de exércitos. Então, quando os discípulos de Jesus, os discípulos do Messias de todos os tempos, vissem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, no centro da adoração mundial, eles deveriam fugir da cidade. A cidade significa o lugar comum de todas as pessoas. A cidade significa a Babilônia. A Babilônia. Porque com essa medida de Constantino, toda a religião mundial se torna Babel. E a determinação, Apocalipse 18:4, é: sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas obras, para que não seja cúmplice nas suas obras e participante nos seus flagelos. Então isso aconteceu em 325. A abominação da desolação. Quem não aceitasse a doutrina trinitariana era afastado da congregação, das igrejas, como ainda é até hoje. O dogma prevalece até hoje, porque dogma é uma verdade indiscutível. E é essa a desculpa que eles usam. Ou você aceita, ou você se exclui. Para a honra e glória do Criador. Então, ao estabelecer uma Trindade Santa, ele fala contra o Criador. Porque ele torna o Altíssimo, o invisível, o incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de ave. Porque Jesus veio em carne. Jesus é homem. Jesus é homem. O Espírito Santo foi transformado em símbolo, em forma de pombo, o que é proibido na lei. Produção de imagem e ou semelhança do que haja no céu e ou na terra, para fim de culto, para fim de adoração. Daniel, capítulo 7, versículo 25, na visão da noite, ele disse que esse príncipe, esse poder, falaria contra o Altíssimo, contra o Criador. Então Daniel 7:25 combina-se com Êxodo 23 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus e ou sobre a terra, para fim de adoração, porque eu sou Deus, zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, para concluir, o Emmanuel Macron não pode ser o anticristo, porque anti significa contrário a Messias, contrário ao Messias. Então, ele deveria se posicionar como anti, não sendo o anticristo, mas para ser um anticristo.
Ele deveria ser doutrinador e falar contra o Messias. O Messias diz: o maior no reino dos céus servirá a todos. Ele deveria dizer: o maior no reino dos céus receberá o serviço de todos. Um exemplo de doutrina de um anticristo, a doutrina é do anticristo, é do diabo, é de Satanás, mas ela pode ser defendida por um anticristo, quer dizer, uma das estrelas caídas, que segue Satanás, que segue o diabo, que segue o Lúcifer. Então, o máximo que o Emmanuel Macron poderia ser era um anticristo. Assim como se manifesta um anticristo, o João Calvino, porque ele se manifesta como um anticristo. Não como o anticristo, mas como um anticristo. Porque o Messias ensina: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que passar pelo princípio das dores, pela grande tribulação, até o fim, até a vinda do Messias, esse será salvo. E o Calvino diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a doutrina da salvação, defendida por Calvino, é uma doutrina de um anticristo que vem do anticristo, mas só que o Calvino não é o anticristo. Assim como o Emmanuel Macron não é o anticristo. Ele pode ser um anticristo. Porque o anticristo, como foi revelado suas características na visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8, 10, combinado com Apocalipse 8, 12, 4, o anticristo é espírito. O anticristo é espírito. E Macron é homem. Por isso, definitivamente, Emmanuel Macron não é o anticristo. E qualquer pessoa que defende doutrina contrária a Cristo é um anticristo. Mas é um anticristo movido pelo espírito do anticristo, do diabo, de Satanás, do dragão. Mas um anticristo não significa ser o anticristo, porque um anticristo é uma estrela caída que segue o dragão, a serpente, que recebe seu sinal na testa e ou no braço direito. É uma estrela caída que segue o dragão. O anticristo é o próprio dragão. O dragão é espírito, a estrela caída pode ser um espírito caído, um espírito imundo, mas o que segue esse dragão, esse espírito, só pode ser um humano. Porque enquanto o Messias assinala na testa os seus, aqui também está a serpente, o dragão, assinalando com a sua palavra os seus, as suas estrelas, os seus seguidores. Definitivamente, Emmanuel Macron não é o anticristo. Até ao próximo vídeo.